incrível de estarmos diante do Senhor como comunidade, como igreja e engrandecermos o Senhor, engrandecermos quem Ele é, nós exaltarmos a bondade de Deus, exaltarmos a sua santidade. É nesse lugar que nós estamos envolvidos. Nós não estamos sozinhos, e nesse lugar em que nós estamos sendo envolvidos pela glória de Deus, pela doce presença de Deus, e é nesse lugar que nós somos transformados, porque nesse lugar nós estamos declarando que há um só Deus, que há um só Rei. São várias vozes se unindo ao céu para engrandecer o Senhor, e nesse lugar nós acessamos a presença de Deus, e nesse lugar nós somos transformados, mais parecidos com Jesus, mais próximos de quem o Senhor é, mais perto de descobrirmos e ouvirmos o que o Senhor tem para nós nesses dias, nesse lugar de adoração, nesse lugar onde nós cantamos, celebramos e exaltamos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É nesse lugar em que o Senhor é o centro dessa reunião é Jesus, e nesse lugar o Senhor manifesta mais de quem Ele é, e é nesse lugar que nós somos transformados. O culto ele começa com o que Deus deseja falar com você na sua semana, mas aqui Deus só dá uma fagulha daquilo que Ele deseja transformar em você segunda-feira. Mas Deus começa algo aqui, nessa reunião, nesse encontro. E é muito especial quando nos reunimos como igreja para cantar e exaltar o nome do Senhor. É isso que nós estávamos fazendo aqui até agora. E agora também nós vamos celebrar o Senhor através da sua palavra, através de quem Ele é, e manifestou a sua vontade através das Escrituras. Abre seu coração. Eu creio que é uma noite de refletirmos em alguns aspectos da palavra. Você que se sente vocacionado pelo Senhor a viver algo para a edificação do corpo de Cristo. Você que talvez está aqui pela primeira vez, saiba que o Senhor te atraiu até a sua doce presença. Saiba que o Senhor já estava planejando te alcançar e manifestar a bondade dEle a você. E a forma como Deus faz isso é por meio do corpo de Cristo. E é essa pessoa que está do seu lado que vai manifestar a você aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer. Mas sempre lembre-se que Deus aqui está começando algo. Deus aqui está começando algo que Ele quer, talvez que vocês tenham mais clareza da sua palavra. Talvez Deus está te chamando para algo específico. Talvez Deus quer que você tenha mais, não sei, quem sabe, mas agora, final de setembro, acho que um pouco ali depois da nossa conferência do Salto, foi o Congresso de Evangelização Mundial, que é um encontro que acontece anualmente, desde 74, para discutir sobre o evangelismo em várias nações, em várias regiões, e são mais de 5.000 missionários que se reúnem para discutir algumas coisas sobre, uma das pautas é o como falar do evangelho na cultura onde você está. E pense que esse encontro reúne denominações diferentes, opiniões diferentes, teologias diferentes, doutrinas diferentes, e essas pessoas têm um único intuito de discutir como que a palavra de Deus pode chegar em todas as nações através do corpo de Cristo, ainda que com características diferentes. Nós, se juntar só 5 pessoas aqui num grupo, já dá diferença, né? Cada um tem uma opinião sobre algo.
Cada um pode falar sobre evangelismo de uma maneira. E por que eu comentei isso com você? Porque é um tema central daquele filho que se envolve na glória de Deus, que busca a santidade, que busca viver o que o Senhor tem para você, que entende que está sendo vocacionado pelo Senhor. Entenda que aquilo que você está sendo envolvido precisa impactar a vida de outrem na sua semana. Precisa tocar a vida das pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho, de alguma forma, de alguma maneira. Deus usa o seu jeito, as suas características para manifestar o amor, a bondade, a fidelidade de Deus. O Evangelho continua sendo pregado por pessoas simples, que entendem o plano do Senhor, que desejam a presença de Deus, mas que mergulham entendendo também que o Senhor deseja continuar manifestando o seu Evangelho a toda criatura. Então, se você não sabe, talvez um chamado específico para você, entenda isso. O Senhor te chamou para falar do amor de Deus, da salvação em Cristo Jesus, por intermédio de Cristo Jesus. Deus te chamou para manifestar o que Deus deseja fazer e estabelecer através da igreja de Jesus, que é uma vida eterna com o Senhor. Amém? Amém? Então, eu gostaria que você abrisse aí junto comigo, ou acompanhasse aqui no telão um texto, só para a gente ter como base assim, nesse início. Que é Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. No nosso dia a dia, nós vamos perceber que toda pessoa, toda criatura, todo ser está buscando um sentido na sua vida. Está buscando alguma resposta para que viva uma vida de propósito. Toda pessoa talvez está buscando algum certo tipo de resposta na sua identidade, que define o seu ser por completo e faz com que os seus dias sejam vividos aqui na terra com propósito, e não ter uma vida sem sentido. E o texto segue ainda falando que o reino dos céus é semelhante a um homem que está atrás de uma pérola que tem muito valor. E essa pérola que tem muito valor, quando ele encontra essa pérola de muito valor, esse cara, ele sai daquele lugar onde ele viu aquele algo de valor, aquela pérola de muito valor, ele volta para a sua casa, e tudo que ele tem, tudo que ele possui, ele vende, com o intuito então de adquirir aquela pérola que ele encontrou de muito valor. O reino dos céus é semelhante a algo que você encontra e, se necessário, pagar um preço muito alto, você assim paga. O reino dos céus tem essa característica. Jesus fala em meio a uma palavra, a uma parábola, sobre que e vários textos falam dessa maneira, que o reino de Deus, uma vida com Deus eterno, o reino dos céus, aquilo que foi criado antes de tudo, aquilo que existe antes mesmo da criação do mundo, antes mesmo do Senhor declarar a sua palavra e criar
o homem, a criatura, os seres viventes, mar, céu, sol, lua. Antes de todas essas coisas já havia um reino, e esse reino é do alto, esse reino é dos céus, aonde o Senhor habita, onde o Senhor está. E esse lugar tem um preço muito alto, muito alto, muito alto. E a busca pelo sentido da vida é algo que cada ser humano ele vai experimentar. Da mesma forma como esse homem que encontra o tesouro escondido, vende tudo que tem, nós devemos também estar dispostos a abandonar, a entregar tudo pelo reino de Deus. O que Jesus nos ensina é que o valor do reino supera qualquer outro tesouro que nós possamos buscar por toda a nossa vida. Nós podemos caminhar por toda a nossa vida, buscando sentido em algo, e nada vai se comparar ao preço do reino dos céus. Nada se compara. Essa busca por sentido e pela verdade é parte da nossa existência. E essa busca só encontra resposta quando encontra Cristo Jesus, quando encontra Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tem uma autora, nesses dias, eu tenho passado um horáriozinho, tenho trocado um pouquinho à noite, e aí tenho pegado alguns livros e lido, assim, e aí tem um livro que é Ser Eterno e Ser Infinito, de uma autora, Edith, e ela fala, em um momento, quem procura a verdade, consciente ou inconscientemente, procura a Deus. Quem de alguma forma está buscando sentido na vida, buscando algo, buscando resposta, de maneira consciente, você entendendo, você compreendendo aquilo que está buscando, ou de maneira inconsciente, você não sabendo muito bem, você talvez nem sabe o porquê chegou até aqui, talvez há anos atrás, você nem fazia ideia que Deus desejava habitar em você, ter um relacionamento com você. Então, de maneira inconsciente, você foi atraído à presença de Deus. E sem saber o que você estava buscando e procurando, você estava buscando a Deus. Essa autora, ela reflete uma convicção muito clara pela verdade. E ela vai falar nesse livro um pouco, por meio da filosofia, por meio de maneira espiritual também, que essa busca por Deus, ainda que uma pessoa não tenha consciência, essa ideia ela está relacionada à sua trajetória de vida e pensamento. Tem um termo, na filosofia que ela vai usar, até mesmo dentro do livro, que é a fenomenologia, que é um meio de estudo para falar sobre as coisas que nós não conseguimos explicar de maneira teórica, mas sim que você consegue explicar a partir do fato, a partir da experiência. A fenomenologia ela tem o intuito de estudar a experiência que você passa. E no livro ela começa a trazer um paralelo entre esse Deus eterno, poderoso, que nós não conseguimos explicar ou mensurar. Mas a partir do momento em que temos relacionamento com Deus, Ele se torna tudo para nós. E isso se torna um fato na nossa vida, mesmo que você não consiga explicar. Mas experimentou algo. Direto, esse estudo,
ele vai falar sobre alguém que experimentou algo. Então, nesse estudo não interessa o que você sabe. Não interessa o que você ouviu. Não tem como prioridade o que você aprendeu de outrem. Mas sim o que você experimentou em Deus. Sim, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Jesus. Refletir sobre o valor do reino de Deus e o que nós estamos dispostos a entregar para usufruir daquilo que Deus já nos deu. Deus já nos entregou tanto, Deus já nos entregou tanto. Sabe, semana passada nós tivemos uma celebração incrível. Quem estava aí semana passada? Levanta a mão aí. Foi uma celebração incrível. Uma palavra ministrada, um tempo de adoração. E algumas pessoas, durante a palavra e na parte final, foram intimadas a manifestar os dons que já receberam da parte de Deus. Alguns naquela noite mesmo receberam dons. E alguns só foram empurrados a botar para fora aquilo que talvez estava guardado. Eu não sei para quando se utilizar, né? Estava guardado, né? Você recebe algo, não é para guardar, é para você edificar a igreja de Cristo. Sabe? E foi incrível, né? Ontem nós tivemos também o nosso Deeper, e foi um tempo de palavra, um tempo de adoração. E pessoas também foram encorajadas a manifestar dons. E dentro disso, abre comigo Romanos 12. Eu gostaria que você entendesse algo em Romanos 12, no versículo 1 e 2, que vai falar sobre você ter essa... Paulo, né, vai falar sobre você se entregar como um sacrifício vivo ao Senhor, de maneira racional. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, qual a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gostaria que você fosse encorajado nessa noite a olhar tudo aquilo que você já recebeu no Senhor e você se colocar nesse lugar de, racionalmente, o Senhor me entregou algo. Então eu quero que você saia do lugar da sua inconsciência. Talvez você sabe o que Deus te entregou. Talvez você saiba até mesmo o que Deus já ministrou em você. Talvez você saiba os passos que você tem que dar de fé, as mudanças que você tem que fazer. Talvez você saiba dessas coisas. E o meu convite a você é que você internalize Romanos 12, versículo 1 e 2. Que você tenha consciência que você precisa se entregar como alguém que sabe o que recebeu e agora entrega de maneira racional, sem ficar questionando a Deus. Será que foi? Será que não foi? Será que é? Será que não é? Sabe, sair desse lugar de dúvidas, sair desse lugar de talvez será, pode ser que Ele tenha falado. Não, há um Espírito de Deus que está ministrando em você, há um Deus que já entregou algo a você, há um Deus que já te vocacionou para algo. Se você não tem isso, saiba que Deus está te chamando para a pregação do Evangelho, para fora dessas quatro paredes.
Não fique esperando algo. Se Deus transbordou sobre você o seu amor, Ele quer que você comunique isso a outros. Ele quer que o dom que foi entregue a você seja para a edificação de outros. E Cristo seja conhecido. E Cristo seja engrandecido nessa cidade, através da sua vida. Sabe, João 14 fala que Jesus está falando aos discípulos, e Jesus está em um momento falando para eles: olha, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também obras que faço, fará coisas ainda maiores do que esta. E ali ele está falando sobre algumas coisas que os discípulos viram de Jesus, e Jesus está falando para eles: olha, vocês vão fazer coisas maiores. Gente, Jesus está falando especificamente da pregação do Evangelho, de pessoas aceitarem Jesus, reconhecerem o poder de Deus, o amor de Deus que foi entregue na cruz, para que todos possam alcançar a salvação. As coisas maiores é aquilo que aconteceu em Atos, após eles serem revestidos de poder. E o que aconteceu ali? Mais de 3.000 pessoas foram convertidas pela pregação do Evangelho. Essas são as coisas maiores que Jesus estava falando. Muitos vão se converter. Talvez alguns deles nem estavam entendendo, compreendendo de maneira clara aquilo que Jesus estava falando. Mais de 5.000 pessoas também se convertem pela pregação do Evangelho. E quando nós descobrimos o valor do reino, como o homem da parábola, a nossa vida muda de direção. O que antes parecia importante agora se torna secundário, pois o maior tesouro foi encontrado, e eu faço tudo por esse algo de valor que eu encontrei. Eu não fico medindo, eu me entrego por completo, e se necessário eu entrego coisas por completo, para viver conforme o padrão, que não é o padrão deste mundo, mas o padrão segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De maneira racional, eu vivo isso, eu me coloco nesse lugar. Sabe, talvez Deus está te chamando para algo, e você fica com dúvidas, e eu gostaria de dizer para você, o Salmos 84 fala sobre que a andorinha, ela encontrou repouso, ela encontrou uma casa, o pardal encontrou uma casa, e ali a referência depois vai falar que nós, assim como o pardal e a andorinha que encontram um lugar seguro, nós encontramos um lugar seguro na presença de Deus, na presença do Senhor, aquele que é o nosso Rei, aquele que é o nosso Deus. O final do versículo está falando ao meu Deus e ao Rei meu. Esse é o nosso lugar seguro, que nós não precisamos ficar com dúvidas de viver nesse lugar. Esse é o nosso lugar seguro, a presença de Deus. Nós somos chamados a ministrar a Deus, e o quanto mais nós vivemos nesse lugar, mais nós somos cheios da presença de Deus, de quem Ele é. Mais o Senhor vai transformando o nosso coração, mais o Senhor vai mudando a nossa rota, mais o Senhor vai trazendo clareza para nós em aspectos como identidade, como uma vida de propósito. Como que eu posso viver uma vida de propósito aqui? Em Jesus, em Deus, você encontra isso. Nesse lugar da presença de Deus, nós somos chamados a ministrar, a conhecer a Deus. Conhecer a Deus tem a ver com gastar tempo na sua presença, gastar tempo buscando e procurando sanar todas as respostas nele,
a tal ponto que Ele dê direção após isso, até ponto que Ele confirme algumas coisas no seu coração. Mostrar a Deus. Deus, na sua doce presença, o Senhor é o nosso refúgio, Ele é o nosso lar. Não tenha dúvidas disso. Se tem um lugar para onde eu e você podemos correr, seja qual for a circunstância, seja qual for o problema, seja qual for o BO que você se encontrou, o lugar seguro é na presença de Deus, na presença do nosso Rei, na presença do nosso Senhor. Ele é o nosso lugar seguro. A nossa missão como igreja é ministrar, exaltando a santidade de Deus, exaltando a beleza do Senhor, permitindo que a sua presença seja o nosso abrigo, e nesse lugar nós somos tomados pela sua vontade, nesse lugar nós somos tomados por entender aquilo que o Senhor pensa para a nossa nação, a nossa cidade, para o mundo. Quando somos envolvidos pela sua doce presença, nós saímos desse lugar prontos para ministrar outros. Que é impossível ficar na presença de Deus e você não conseguir ter consciência que aquilo que Deus está derramando sobre você também é para outros. É impossível você se relacionar com Deus e não conseguir observar em algum momento que Deus ama a humanidade. É impossível você não ser pego e ser tomado pelo amor do Senhor e também sentir amor por qualquer outra pessoa. É impossível você ficar nesse lugar achando que somente você tem que usufruir da presença de Deus. Sabe, eu não sei o quanto você se relaciona com alguns temas de evangelização, de pregação do Evangelho, né, ao redor do mundo, quanto você consegue se situar das notícias sobre igreja perseguida, sobre a pregação do Evangelho em países, né, que não há uma liberdade de expressão na sua religião, e nesses lugares, em alguns lugares, né, onde predomina algumas outras religiões, principalmente o Islã, algumas pessoas que se convertem nesse contexto, elas se convertem ao cristianismo. Rapidamente essas pessoas têm que sair dos seus países locais, onde elas cresceram, porque elas são decretadas à morte. Essa semana completou 1 ano do ataque que aconteceu lá em Israel, do massacre que aconteceu lá em Israel, e uma pequena parte, né, foi solta, foi livre, mas ainda tem reféns presos. Ainda tem aproximadamente 80 reféns presos, sofrendo pela pregação do Evangelho, por amor a Cristo, por entregarem a sua vida a Jesus, e estão no meio desse contexto, de perseguição. Se você se aproxima desses certos tipos de assuntos, por exemplo, pelo movimento de Lausanne, também é um meio de você se associar a esses assuntos. Movimento de Lausanne, igreja perseguida, portas abertas. Você vê que cada pessoa que ela se converteu nesse contexto, e ela viveu intensamente nesse contexto, para a religião no qual ela estava seguindo, e cresceu nesse lugar, toda pessoa que ela cresceu nesse lugar, se converteu ao cristianismo,
essa pessoa ela não consegue voltar-se contra ao seu povo no qual ela cresceu. Toda pessoa que se converteu nesse contexto, ela é tomada pelo amor pela sua nação, pela sua região, pelo seu povo. E o desejo dessa pessoa é que o seu povo também conheça Jesus. E muitos deles, vários desses eventos que acontecem anualmente, envolvendo esse tema, não se pode publicar muito, porque alguns deles mesmos saem de contextos onde há perseguição. E eles voltam realmente com esse intuito de continuar evangelizando nesse contexto, nesse lugar, para que Cristo continue sendo conhecido, para que o amor de Deus que transbordou sobre eles também transborde sobre outros. Por isso que eu te digo, é impossível você viver na presença do Senhor e não ser tomado pelo amor que Deus sentiu até mesmo por você, e você sentiu isso, mas você responder a esse amor, amando outros, alcançando outros, desejando que outros também experimentem a vontade de Deus, experimentem o amor de Deus. Como comunidade, nós devemos pensar sobre o que significa pregar o Evangelho. E aí lembrando, saindo dos pontos teóricos e indo para fatos, e indo para o que Jesus nos chamou para ser, testemunhas vivas, que falam daquilo que conheceram e experimentaram. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Amém? Eu quero agora trazer alguns exemplos, e vai ser através do texto ali em 2 Crônicas, capítulo 15. Gostaria que você abrisse aí. Eu gostaria que a gente olhasse esses textos, um pouquinho desse contexto aqui, para que a gente se necessário fazer algumas mudanças, ou você está passando por algum certo tipo, se encontra numa frieza espiritual, se você percebe que você está nesse lugar de dúvidas, de questionamentos, eu gostaria que a gente olhasse e extraísse desses textos, extraísse desse contexto aqui, que eu vou falar para vocês, alguns aprendizados para que a gente torne algumas coisas práticas e aplicável na nossa vida. Versículo 1. O Espírito de Deus veio sobre Azarias. Azarias é o profeta de Deus, em meio àquela nação. E diretamente está ministrando sobre Asa, que é o rei, e sobre o povo de Judá. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa, e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar, mas se o deixarem, Ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos, não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. O povo de Israel estava passando por um período de grande tribulação, de muitas guerras,
período de muito incômodo, mas Deus, através do profeta Azarias, chama o rei Asa e o povo a se posicionarem ao lado de Deus, diante de Deus. E o posicionamento firme do rei Asa foi extremamente importante para a mudança que houve a partir desse posicionamento que o rei com Deus após esse posicionamento, para que o povo passou a viver com Deus após esse posicionamento. E Asa trouxe uma renovação espiritual, restaurou o relacionamento do povo com Deus e lhes deu paz. O profeta Azarias começa o capítulo sendo ministrado pelo Espírito de Deus e ele declara as palavras no qual nós lemos que confrontam. O povo vivia um momento em que eles estavam adorando outros deuses, fazendo ídolos. E Asa, ele incentiva a ser forte e ao povo não desanimar, porque Deus recompensaria o esforço deles. E depois de ouvir essas palavras do profeta, a gente vai ver que no versículo do 8 ao 15, qual foi esse posicionamento? O povo foi chamado pelo profeta a praticar uma assembleia solene. E a assembleia solene tem a ver com jejum e oração. Um dia de arrependimento. E após isso, o rei ele remove os ídolos, renova o altar do Senhor no templo e faz um pacto com aquele povo para buscar a Deus de todo o coração. Eles juram solenemente que qualquer um que não buscar a Deus seria punido com morte. Como resultado dessa renovação espiritual, Deus lhes dá descanso e paz por muitos anos. E assim como o rei, eu gostaria que nós refletíssemos que Asa ele precisou se posicionar em meio à adversidade. E eu creio que nós precisamos também nos posicionar na nossa caminhada com Deus, em alguns aspectos que talvez Deus até já falou com você, já até ministrou em você, mas é necessário um posicionamento. Muitas vezes nós podemos ser tentados a desistir da mesma maneira como o povo foi tentado a desistir, a parar, a não viver mais a renovação espiritual que eles tinham que viver. Sabe, o resumo disso é busca por Deus, reforma espiritual, e nós precisamos refletir sobre consequências. O profeta, ele deixa claro o que o povo estava fazendo de errado. Mas ele deixa claro também que se, mediante a um posicionamento, a uma mudança, eles iriam viver um tempo de paz e descanso no Senhor. E a obra deles seria recompensada. A busca sincera por Deus sempre traz uma resposta. Ele está, assim como o texto que nós lemos, Deus deseja ser encontrado por aqueles que o procuram, por aqueles que o buscam. A reforma espiritual que o rei fez é uma grande mudança, onde ele remove ídolos, renova a adoração, e nós precisamos avaliar o que seriam esses ídolos na nossa vida. Para tirar isso, as consequências, olha, nós precisamos refletir que
a chave para vencer as batalhas é nos posicionarmos firmemente no Senhor, confiando que Ele será a nossa força. Os textos falam ali, o profeta fala ao povo e ao rei, no versículo 2, o Senhor está contigo, enquanto estás com Ele. O que você se atém desse versículo? Talvez o quanto você tem que acertar, ou talvez a confirmação que tem, que é o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Há consequências. Faça a sua busca, faça a sua reforma se necessário, para não ter as consequências de ser afastado do Senhor, ou de você mesmo não se afastar dele. Eu gostaria que você abrisse aí, ou anota, mas eu gostaria que já botasse aqui o próximo, e você entendesse esse processo que você vai viver. E todo processo passa por crescimento e posicionamento. Todo processo, se você entenda, você está sendo chamado para viver algo, você está sendo vocacionado para viver algo, entenda uma coisa: você precisa se posicionar. Em meio ao posicionamento há crescimento, e é desconfortável. Todo processo não é um processo instantâneo, momentâneo. Você vai viver algumas coisas desconfortáveis, mas todo processo ele vai te levar a um lugar de crescimento, mas exige de você um posicionamento. Consequentemente, eu quero que você entenda aquilo que você tem recebido do Senhor, que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 ao 6, que não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Então, aquilo que você recebeu do Senhor, vem de quem? Vem de quem? Vem de Deus. E a capacitação vem de quem? Vem de Deus. Um lugar de posicionamento é o lugar onde você é capacitado pelo Senhor. Qual o melhor lugar para você viver aquilo que Deus está entregando para você? No corpo de Cristo. Esse é o melhor lugar para você manifestar os dons, para você fluir naquilo que Deus está te chamando para viver. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Então, primeiro ponto, não temas, não fique com medo com aquilo com que o Senhor está entregando a você. Não fique com medo daquilo com que o Espírito está ministrando em você. Não fique com receio. É o Senhor quem capacita, é o Espírito que te guia, e você está num lugar seguro para manifestar isso. Abra aí Romanos 12, agora nós vamos ler do versículo 3 ao 9, que diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo, além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu com cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos. Então assim, tem muitos aqui, tem muitos membros, mas nem todos têm a mesma função, mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Versículo 5, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons,
segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, se é profecia, flua nisso. Seja segundo a proporção da fé, flua nisso. Se é ministério, dedique-se nisso. O que ensina através do ensino, dedique-se nisso. O que exorta, fique tranquilo, fique em paz. Exerça isso aqui no corpo de Cristo. O que contribui com generosidade, faça isso. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, exerça com alegria. Sabe, de todo o coração, você precisa entender que o corpo de Cristo Jesus é edificado em unidade para crescimento, para edificação, para fluirmos naquilo que Deus tem para nós. Se há um dom em você, você precisa manifestar no corpo. Você precisa fluir nisso. Você precisa. E esse é o lugar mais seguro para você fluir nisso. Sabe, viver em unidade não é viver em união. Viver em unidade é todos nós temos diferentes funções, mas todos nós estamos sendo conectados pelo cabeça que é Cristo Jesus. Todos nós fluímos através do mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Todos nós não estamos aqui reunidos somente em união, cada um na sua função, fazendo do seu jeito, não. A unidade pelo Espírito, que é o termo que Paulo vai usar em Coríntios. O termo é unidade, não é união do corpo de Cristo. Jesus está falando para os discípulos que o desejo dele é que vocês sejam um, assim como eu sou um com o Pai. Então é unidade, não é união. Não é que a gente fique reunidos aqui, cada um do seu jeito, indo cada um para o seu lado, buscando a sua própria vontade. Não, mas a unidade gera o desejo de Cristo em nós. E isso se manifesta no corpo, na igreja, para a edificação do todo. Amém?